Vamos dar uma olhada mais profunda no que está acontecendo com o cometa 3I Atlas e as descobertas feitas por cientistas, especialmente a mais recente relacionada ao telescópio espacial Swift. O 3I Atlas, como muitos sabem, é um objeto interestelar que entrou no Sistema Solar há alguns anos e, desde então, tem sido um dos alvos mais estudados da astronomia moderna. E a razão para isso é bastante clara. Ele é um cometa que veio de outro sistema estelar, algo que nunca havíamos observado antes. A entrada dele no nosso sistema solar oferece aos astrônomos uma oportunidade única de estudar um cometa de outro sistema planetário. Isso é um marco na história da exploração astronômica, pois objetos como esse oferecem informações sobre o que existe além do nosso próprio sistema solar e sobre como cometas podem se comportar em outros lugares do universo. Para muitos, o 3I Atlas representa o primeiro cometa interestelar que realmente conseguimos estudar de forma mais próxima. E como mencionei antes, ele está sendo amplamente observado por diversos instrumentos espaciais, como o telescópio Swift, que recentemente fez uma descoberta impressionante: a presença de água no 3I Atlas. Isso pode parecer um dado simples, mas, na verdade, tem implicações muito maiores para o entendimento de cometas e da química no universo. Uma das grandes questões da astronomia sempre foi como estudar cometas de sistemas planetários diferentes do nosso. A maioria dos cometas que conhecemos vem de uma região do sistema solar chamada nuvem de Oort, que fica longe do Sol, na periferia do nosso sistema solar. Esses cometas geralmente têm composições similares, mas, claro, com variações. O 3I Atlas, no entanto, vem de fora do nosso sistema solar, e isso coloca o objeto em uma categoria única. Por ser interestelar, o 3I Atlas tem uma composição que pode ser bastante diferente dos cometas que estamos acostumados a estudar, mas ele também nos oferece uma nova forma de entender como cometas se formam e como interagem com suas estrelas de origem. Uma das ferramentas que vem ajudando os astrônomos a entender mais sobre o 3I Atlas é o telescópio espacial Swift, um observatório especializado em detectar radiação ultravioleta. O Swift tem uma característica muito importante. Ele consegue observar o universo em comprimentos de onda que não podemos acessar diretamente da Terra, pois nossa atmosfera bloqueia a radiação ultravioleta. Esse tipo de radiação pode ser muito perigoso para nós se fosse visível, mas felizmente temos telescópios como o Swift que estão fora da atmosfera terrestre e podem captar essa radiação de maneira segura. Isso torna o Swift um instrumento valioso para estudar fenômenos astronômicos, especialmente quando se trata de observar a atividade de cometas e outros objetos distantes. O estudo mais recente feito pelo Swift revelou uma descoberta surpreendente: água no 3I Atlas. Mas, para entender o que isso significa, é importante explicar um pouco sobre o que o Swift realmente detectou. O telescópio não detectou diretamente a água, mas sim um subproduto da água chamado hidroxila, OH. A hidroxila é formada quando a água se dissocia sob a influência da radiação, e a sua presença é um indicativo de que o cometa está liberando água em grandes quantidades. Esse tipo de detecção é crucial para os astrônomos porque a água é um parâmetro importante para medir a atividade de cometas. Normalmente, a água é usada como uma espécie de indicador da atividade geral de um cometa. Isso acontece porque o Sol aquece o cometa e provoca a liberação de gases e de outros elementos, e a água é um dos principais compostos voláteis que se liberam durante esse processo. A descoberta de hidroxila no 3I Atlas, portanto, não só fornece informações sobre a composição do cometa, mas também significa que podemos começar a comparar o comportamento do 3I Atlas com o comportamento de cometas do nosso próprio sistema solar. Isso é importante porque, até então, os cometas interestelares eram estudados de uma forma muito diferente dos cometas que conhecemos aqui, no sistema solar. O fato de que o 3I Atlas está liberando água de maneira similar aos cometas do nosso sistema solar é uma grande vitória para os astrônomos, pois agora eles podem usar os mesmos parâmetros para comparar ambos os tipos de cometas. Isso facilita a análise e oferece uma perspectiva mais clara sobre a natureza dos cometas que vêm de outros sistemas estelares. O que é ainda mais fascinante é que a água detectada no 3I Atlas foi observada enquanto ele estava a uma distância impressionante do Sol,
3 vezes a distância entre a Terra e o Sol. Isso é importante porque, geralmente, os cometas começam a liberar água apenas quando estão mais próximos do Sol, onde a radiação solar aquece o gelo presente no núcleo do cometa. A 3I Atlas, no entanto, estava a uma distância muito maior do que a maioria dos cometas do Sistema Solar estaria nessa fase de sua trajetória. Mesmo assim, ele estava liberando água a uma taxa impressionante, 40 quilos por segundo. Para dar uma ideia do que isso significa, 40 quilos de água por segundo é mais ou menos o que uma mangueira de incêndio libera em sua intensidade máxima. Esse tipo de atividade é algo que os astrônomos não esperavam ver a uma distância tão grande do Sol. Por que isso é importante? Bem, porque os cometas do Sistema Solar, em geral, não mostram esse tipo de atividade quando estão tão distantes do Sol. Eles tendem a ficar mais calmos e a não liberar grandes quantidades de água até que cheguem mais perto da nossa estrela. Isso sugere que algo está acontecendo com o 3I Atlas que é diferente dos cometas solares. Os cientistas estão considerando várias hipóteses para explicar essa atividade, como a possibilidade de que a luz solar esteja atingindo pequenos grãos de gelo no núcleo do cometa, liberando a água. Essa explicação, no entanto, não é a única, e há outras teorias que também estão sendo investigadas. Outra possibilidade é que o 3I Atlas tenha uma composição interna muito diferente dos cometas solares, uma vez que ele vem de um sistema estelar totalmente diferente. Por ser um cometa interestelar, ele pode ter propriedades únicas que o tornam mais ativo mesmo quando está tão distante do Sol. Esse tipo de estudo vai ser importante para os astrônomos, pois ajuda a entender como cometas de diferentes origens podem se comportar de maneiras diferentes. A questão é que, independentemente da explicação para essa atividade, o fato é que o 3I Atlas está demonstrando comportamento similar aos cometas que conhecemos, e isso abre portas para novas comparações e análises. Para os cientistas, a detecção de água no 3I Atlas representa um grande sucesso para o telescópio Swift. Apesar de seu espelho ser relativamente pequeno, apenas 30 centímetros de diâmetro, o Swift tem a capacidade de observar o universo de uma maneira muito eficiente devido à sua posição acima da atmosfera terrestre. Isso permite que ele observe radiações ultravioletas que não podem ser detectadas por telescópios na superfície da Terra. Embora o telescópio Swift seja pequeno em comparação com outros telescópios espaciais, ele tem se mostrado muito útil para estudar cometas, asteroides e outros objetos distantes. A descoberta de hidroxila no 3I Atlas também nos ajuda a aprender mais sobre o comportamento dos cometas de outros sistemas estelares. Como é o primeiro cometa interestelar que podemos estudar com tantos detalhes, ele oferece uma visão única sobre a química e a física de objetos vindos de fora do nosso sistema solar. Essa descoberta é, na verdade, um marco na exploração astronômica, pois pela primeira vez estamos observando algo tão distante e tão diferente dos cometas com os quais estamos acostumados a trabalhar. Isso amplia ainda mais os horizontes da ciência, pois nos ajuda a entender que o universo é muito mais diverso do que imaginamos. Agora, é importante esclarecer alguns mal-entendidos que têm circulado nas redes sociais. Algumas pessoas, por exemplo, têm sugerido que o 3I Atlas desapareceu ou que há uma conspiração envolvendo a NASA. A explicação, no entanto, é bem mais simples. O 3I Atlas passou perto de Marte em 3 de outubro de 2023 e atualmente está do outro lado do Sol, o que impede que o vejamos da Terra. Isso é apenas uma questão de geometria orbital e não há nenhuma conspiração em jogo. Não há razão para acreditar que o 3I Atlas tenha desaparecido ou que esteja sendo ocultado por alguma agência espacial. Ele está apenas em uma parte de sua órbita onde não podemos vê-lo no momento. O cometa só voltará a ser visível em novembro, quando se aproximar do Sol, durante o periélio, que ocorrerá no dia 29 de outubro. Portanto, para aqueles que estão tentando observar o 3I Atlas agora, é importante entender que não é possível devido à posição relativa dos corpos no sistema solar. Não é um complô, nem uma ação da NASA ou qualquer outra entidade para esconder o cometa de nós. O que está acontecendo é que o 3I Atlas está em uma parte de sua órbita onde ele está do outro lado do Sol, e isso faz com que ele não seja visível da Terra por um tempo.
No entanto, em breve ele voltará a ser observado e, quando isso acontecer, mais dados serão coletados, especialmente sobre a atividade do cometa antes e depois do periélio. Isso é importante para entender como o cometa interage com o Sol e como sua atividade muda ao longo do tempo. Em resumo, o cometa 3I Atlas é uma janela única para o estudo de objetos interestelares. A descoberta de água, ou melhor, de hidroxila, é uma das muitas pistas que estamos coletando para entender melhor o comportamento e a composição desse cometa, além de expandir nosso conhecimento sobre cometas em geral. Esse é apenas o começo de uma jornada de descobertas, e com o tempo, mais informações virão à tona, nos ajudando a entender um pouco mais sobre o que existe além do nosso sistema solar. E com isso, vamos continuar explorando o universo e desafiando os limites do que sabemos.